Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao Dinâmica do Mercado. Hoje quero fazer contigo uma atualização às empresas do PSI20, analisarmos cada ação e verificarmos qual é o seu possível objetivo no muitíssimo curto prazo, o que é que elas têm feito também nos últimos tempos e quais são as suas dificuldades no muitíssimo curto prazo. Se analisares aqui a lista das ações do PSI20, verificas que a Farol SGPS é o título que mais valoriza, atualmente acima dos 11%. A Alter SGPS verificamos que tem vindo a evoluir, sobe desde o seu anterior mínimo 67%, verificamos que anteriormente estas zonas poderiam servir de resistência, aqui e aqui, não fez, teve aqui uma pequena correção e aqui acaba por fazer o rompimento também da linha de tendência descendente. Verificamos que quando existe realmente compradores, pelo menos interesse comprador, verificamos como elas sobem e também como aparece o volume consistente. Estamos com os osciladores em área de sobrecompra e necessitamos de ter aqui algum cuidado. Por um lado, tenho aqui mencionado os primeiros e os segundos objetivos, no entanto, esta zona aqui dos 5,80, sensivelmente aqui nesta zona, é uma zona que deverá manter um bocadinho mais de resistência e deverá pôr aqui um travão neste movimento forte de tendência que a Alter realizou nos últimos tempos. Verificamos que aqui, então, nos 5,50 o primeiro objetivo e deveremos ter aqui uma pausa um bocadinho mais longa do que aquilo que ele nos tem vindo aqui a realizar. Se analisarmos rapidamente, verificamos que anteriormente as pausas eram realizadas praticamente com 4 velas. Aqui tivemos também aqui tivemos um período de 4 velas e verificamos que aqui poderá ser um bocadinho mais, já que os osciladores estão em área de sobrecompra e também estamos a chegar a uma zona mais de resistência curto, médio prazo. As ações do Banco Comercial Português tiveram uma forte valorização nos últimos 30 sessões, já que valorizou na ordem dos 90%, acabou por lateralizar um bocadinho aqui nesta zona do seu anterior topo, na zona dos 0,1220 e verificamos que acaba por fazer novamente o rompimento e está aqui nesta zona que tinha mencionado anteriormente que deveria lateralizar aqui nesta zona dos 0,1369. Também verificamos que os osciladores estão na área de sobrecompra e agora eu acredito que ainda poderemos ter aqui um movimento ascendente, poderá ser nas próximas sessões, mas deverá lateralizar um bocadinho mais do que aquilo que nós temos vindo aqui a assistir. Como a Alter, verificamos aqui retrações pequenas e acabamos por ter aqui este forte movimento. No entanto, verificamos que o volume, a partir do momento que ele acaba por fazer aqui o rompimento dos 0,1125, tem vindo a desaparecer quando ele acaba por vir a evoluir. Convém ter aqui algum cuidado, podemos ter aqui uma correção. Sabemos que tem sido algumas notícias em relação ao setor financeiro, também em relação ao BCP e convém manter aqui alguma cautela com possíveis entradas aqui nestas zonas entre os 0,1169 e os 0,1369. As ações da Corteseira Amorim têm vindo a acumular aqui nesta zona entre os 10,20 e os 10,60, têm vindo aqui a lateralizar acima das médias móveis, não há aqui para já um sinal de querer vir a evoluir. Poderá ser então a médio, curto, médio e longo prazo. Sabemos que existe aqui a perspectiva dele continuar a sua tendência ascendente de longo prazo. No entanto, podemos verificar pelo gráfico diário que anteriormente aqui esta zona despertou interesse, entrada de volume. Tivemos aqui 2 ou 3 picos também de volume. Agora seria interessante que ele começasse aqui a reagir aqui acima dos 10,60 para desafiarmos esta linha de tendência descendente mencionada a vermelho e quebrarmos esta zona dos 11,28, 11,70 para iniciarmos aqui uma perspectiva mais positiva a médio prazo. Já as ações do CTT Correios de Portugal acabaram por reagir aqui nesta zona 2,16, que poderia ser a última zona que tinha mencionado que poderia vir a reagir, já que as melhores compras estariam aqui, não reagiu nesta zona, quebrou, acabou por lateralizar aqui um bocadinho e acaba por lançar este movimento ascendente. Não gosto muito deste movimento ascendente, desta tendência, e verificamos que está a ter alguma dificuldade em evoluir. E o CTT Correios de Portugal, em comparação com outras empresas europeias, está a ficar muitíssimo aquém do desempenho de outras empresas da Europa. Por isso, o esperado a muito curto prazo será lateralizar e eventualmente fazer aqui uma correção. Na melhor das expectativas, vir novamente este topo 2,95, mas não devemos para já ter nenhuma novidade em relação aos títulos dos CTT Correios de Portugal. No entanto, as ações da EDP Renováveis verificamos que teve aqui um período mais lateral, cria aqui um triângulo ascendente ao rompimento, atualmente aqui muito próximo dos 19 euros por ação, encontrou dificuldade e agora está aqui a lateralizar. Verificamos que está numa tendência ascendente, continua. Verificamos que o fundo mais relevante é os 15,38 €. No entanto, é que esta zona dos 17 euros é o fundo mais próximo, mais relevante no muitíssimo curto prazo. Será que esta zona dos 17 euros por ação? Enquanto ele se mantiver numa tendência ascendente, nada a dizer, é continuar o seu movimento ascendente. Convém ter aqui algum cuidado para as novas compras nas ações da EDPR aqui nestas zonas. Convém, se estás a pensar em vir a investir para uma perspectiva mais de curto prazo, aguardar por uma retração, regresso às médias móveis e depois também dar aqui sinais de força para poder
vez vir a entrar na tendência da EDP renováveis. As ações da Energias de Portugal, ou EDP, verificamos que após este período de lateralidade, aqui nesta zona, acima das médias móveis, também nesta zona de 4,59, lá encontrou força e lança um movimento ascendente para vir para o seu anterior máximo histórico. 5 euros por ação, estamos sensivelmente a 4% desse possível objetivo. Verificamos também 5% do seu objetivo. Verificamos que se ele projetar este período mais lateral que teve aqui, é mais ou menos o mesmo target e vamos esperar o que é que vai acontecer. Verificamos que por oscilador RSI na folga, podemos especular que o estocástico também, embora esteja em área de sobrecompra, ainda possa vir aqui a criar um movimento. Eu diria que a perspectiva será ele criar aqui, pelo menos nem que seja um reteste nos 5 euros por ação, ou virmos a fazer um pequeno rompimento, 5,02, penso que será esse o possível objetivo no muitíssimo curto prazo. Para já verificamos que o movimento anterior também, este movimento, acabamos por ter velas pequenas, sem grande volatilidade, não tivemos aqui grandes spikes como tivemos anteriormente aqui também tivemos aqui. Está a ser mais modesta esta possível valorização, mas hoje a sessão já está a ser um bocadinho melhor. Verificamos que em termos de volume nada significativo, estamos atualmente com pouco mais de 2 milhões de ações, mas sabemos que a EDP no final da ação, no leilão do fecho, acaba por haver interesse comprador e geralmente os investidores acabam por adquirir 2 a 3 milhões de ações em leilão. Em relação à Galp Energia, pouco há mais a dizer. No anterior vídeo eu tinha partilhado aqui a perspectiva também sobre a Galp Energia. É esperar então que ele lateralize um pouco mais para relançar o movimento para esta zona dos 10,40 €. A Ibersol tem recuperado nos últimos tempos. Verificamos que desde que fez o rompimento aqui desta zona dos 3,73 € por ação, acaba por relançar o movimento de tendência ascendente. Verificamos aqui, analisando aqui os topos e fundos ascendentes, verificamos aqui que também está a criar aqui um triângulo ascendente e a perspectiva é que ele venha a criar então um movimento mais forte para regressar para esta zona dos 6,30 € por ação. Até poderíamos ver aqui esta possível projeção do seu anterior movimento, 5,05 €, mas eu diria que a perspectiva dele é vir a evoluir curto, médio prazo. Se analisarmos aqui o gráfico semanal, verificamos aqui então este praticamente duplo fundo, ressalto, está aqui na luta contra a média móvel exponencial de 34 períodos, mas a perspectiva é que venha ainda a criar um movimento mais forte. Terem atenção que já estamos 2, 4, 6 semanas a valorizar-se, sem fazer aqui uma retração. A Gerando Martins tem sido uma ação com um comportamento bastante diferente em relação a muitos títulos. Verificamos que ele já tem vindo aqui a lateralizar desde agosto, nesta zona de suporte, na zona dos 13 €. Acaba por fazer aqui um reteste, vem novamente, acabou por ter aqui diversas sessões aqui acima deste suporte 13,76 €, relança o movimento, não evolui a partir daqui, regressa novamente e cria aqui um movimento mais lateral e atualmente estamos a ter um comportamento um bocadinho melhor. Por um lado, face a este comportamento, é expectável que a Jerónimo Martins realize agora um forte movimento ascendente. Já que tivemos anteriormente estas zonas já disputadas, defendidas, cria este movimento ascendente novamente e após este período mais de acumulação é expectável que haja aqui uma certa volatilidade, uma reação mais forte no título Jerónimo Martins, pelo menos que possa regressar para os 15,97 € no muitíssimo curto prazo. Sabemos que hoje está aqui a lutar contra a média móvel exponencial de 200 períodos, sabemos que nesta zona dos 14,95 também tem sido uma dificuldade, mas esperemos então que a Jerónimo Martins possa regressar novamente com força compradora para superar e ter aqui diversas velas a valorizar consecutivamente. A Mota-Engil, após ter atingido aqui o primeiro e segundo objetivo aqui nesta zona, faz uma retração à média móvel. Sabemos que está a negociar acima deste possível suporte mais próximo dos 1,33 €. Verificamos que está a lateralizar, sabemos que vai haver um aumento de capital em janeiro. Existem ainda muitas dúvidas em relação à Mota-Engil, o que é que pode vir a acontecer no muitíssimo curto prazo. Eu diria que para já não deveremos ter muitas novidades em relação à Mota-Engil e deveremos estar aqui mais ou menos neste cenário. Eventualmente fazer aqui um possível movimento, uma retração e depois sim vamos ver quando tivermos mais dados com a Mota-Engil e a sua parceria com a empresa chinesa CCCC. A nós SGPS acaba por criar aqui um duplo fundo no gráfico mensal, acaba por fazer o rompimento do anterior topo do mês de outubro com 3 sessões a valorizar aqui na ordem dos 16%. No entanto, essa força perdeu-se ao longo do tempo. Verificamos que está aqui a lateralizar há mais de pelo menos 10 sessões e que não encontra força para vir a evoluir e conquistar cada vez mais valores acima dos 3,30 € por ação. Sabemos também que esta zona anteriormente, uma zona complexa de resistência, de suporte, novamente resistência. Há aqui uma aproximação, rejeito e está a lateralizar. Vamos ver o que é que ele vai fazer então entre os 3,10 e os 3,25, 3,30, se teremos ou não força para atingir este possível objetivo no muitíssimo curto prazo nos 3,71 €.
Para já não é isso, não temos essa indicação de força, poderemos ter novamente uma retração para esta zona dos 2,94€, mas vamos esperar para ver o que é que ele vai fazer aqui nesta zona e se realmente começa a reagir novamente com força compradora, se aparecem os compradores que apareceram anteriormente neste movimento que deu-se aqui, se eles vão aparecer, já que o volume tem vindo a desaparecer nas últimas sessões. As ações da nova base tiveram aqui um período mais complexo, duplo fundo, respeito ao seu anterior fundo, 3,05€, respeitou também a média móvel exponencial 200 períodos, acumulação aqui há um rompimento e vamos ver se agora aparece mais investidores para puxar pela ação a vir a negociar acima dos 3,69€ por ação no muitíssimo curto prazo. Eu diria que será essa a perspectiva, no entanto, não temos nenhuma confirmação de força nesse sentido. Sabemos sim, temos este período bastante mais complexo que começou sensivelmente em setembro e agora necessitávamos sim mais força para superarmos os 3,78€, que é o seu anterior topo aqui mais próximo que ele realizou em setembro. Agora chegando à Farol SGPS, o título que mais valoriza hoje na sessão, verificamos que atualmente após atingir aqui esta zona dos 14,80€ por ação, há aqui uma rejeição. Sabemos que nos últimos tempos tem vindo a valorizar, vamos ver aqui, desde o seu anterior fundo já recuperou 69%, verificamos também que acaba por fazer esta quebra desta linha de referência que estava aqui mencionado. Sabíamos que anteriormente também tínhamos mencionado que este possível ombro, cabeça a ombro, se calhar até num gráfico semanal se veria melhor, e temos aqui este possível target aqui nesta zona dos 17,5€, 18€ por ação, poderá ser o seu possível target. Sabemos que também por este caminho ou nesta zona dos 14,60€, 15,80€, uma zona mais complexa, já o foi anteriormente, e sabemos que a zona mais relevante, eu diria que poderá estar aqui na zona dos 20 cêntimos por ação. Eu acredito que eventualmente poderemos ter então capacidade para vir a evoluir para esta zona dos 0,20, 25. No entanto, após este forte movimento também é esperado que haja aqui um período mais lateral, uma pausa para relançar novamente o movimento ascendente. Sabemos que nesta zona também corresponde a 0,61% de retração de Fibonacci deste anterior movimento. Aqui entre este topo e este mínimo estaremos aqui muito próximo dos 0,61 e poderá ainda criar aqui um momento mais e poderá criar aqui um momento de pausa. Sabemos que tem havido muitas notícias também em relação à Farol SGPS. A Farol SGPS tem comprado ações próprias aqui nesta queda, na subida. Sabemos que ele também está no processo de reestruturação e agora necessitamos sim de esperar aqui uma retração para ver se relança novamente a tendência ascendente. Para já começa aqui a criar um gráfico mais bonito, tendência, topos e fundos ascendentes, como poderás aqui ver este movimento mais forte de tendência, esta correção, novamente o rompimento, o fundo mais relevante passa a ser este, dos 0,09 cêntimos por ação e para já o fundo mais próximo relevante será aqui na zona dos 0,1189. A empresa REN, Redes Energéticas Nacionais, verificamos que acaba por reagir nesta zona dos 2,21€, quase aqui um duplo fundo, relança o movimento. Verificamos que está mais tímida nesta zona que anteriormente serviu de suporte, acaba por aproximar-se aqui desta zona, já começa a haver aqui uma rejeição. Sabemos que passa aqui também esta linha de tendência descendente, unindo este topo, este aqui, e vamos ver se realmente temos aqui força para superar e recuperar os 2,39€, eventualmente aqui um bocadinho acima do seu anterior topo, mais próximo, aqui muito próximo dos 2,43€ por ação. Sabemos que para já não temos um gráfico bonito, período mais lateral, mais de correção, verificamos aqui, tem sido esta a tendência para já, e agora necessitaríamos de mudar o seu comportamento para relançarmos um movimento, pelo menos, mais positivo, mais interessante, para poder regressar a esta zona dos 2,75€. A SMAPA, desde o seu anterior mínimo, realiza aqui um forte movimento ascendente, à semelhança também da ALT, acaba por valorizar na ordem dos 50%, um bocadinho mais, faz o rompimento do seu anterior topo, dos 9,60€, de uma forma um bocadinho mais singela, mais frágil, já que faz o rompimento e rejeita, e hoje estamos aqui a ter uma sessão bastante mais completa. Verificamos que o fundo mais relevante nesta subida, para já um mais curto prazo, é nos 8,70€ e esperemos então que, se vier a lateralizar, que venha a respeitar esta zona dos 8,70€, para depois relançar um movimento ascendente novamente aqui para esta zona dos 10€, 11€. A ação na SGPS também tem vindo a evoluir, para desde o seu anterior fundo 47%, verificamos que facilmente aqui tens uma estrutura de mercado ascendente, que este fundo não foi relevante, mas este acaba por ser a retração mais relevante aqui nesta zona, que anteriormente foi resistência, e faz aqui um reteste e relança novamente o movimento, uma bandeira, e se analisarmos aqui até a possível projeção, vamos ver o target desta bandeira está aqui acima dos 0,75 cêntimos por ação, um pouco mais acima, e será o seu possível objetivo no muito curto prazo. Eu diria que poderíamos ter este movimento, eventualmente um pouco mais, depois aqui uma correção, e diria que ainda poderíamos ter aqui um movimento ascendente para
nesta zona dos 0,85 cêntimos por ação. Para já, está com um cenário mais bonito, sabemos que, por um lado menos positivo, e que poderá haver aqui um período mais lateral já face aos indicadores, osciladores, tanto estocástico como RSI, mas enquanto ele preservar os fundos mais próximos, devemos manter então a perspectiva mais positiva. Para já o fundo mais relevante está aqui nos 0,6673, numa perspectiva de muitíssimo curto prazo. Enquanto ele respeitar, a perspectiva é que venha então atingir e fazer o rompimento dos 0,7350, que é o seu anterior topo realizado aqui em abril de 2020. A Navigator Company acaba por evoluir sensivelmente, vamos aqui até ver, 40%. Verificamos que teve aqui até um momento de pausa nesta aproximação desta linha de referência, ou a linha de tendência descendente, e verificamos que após este período de 4 ou 5 sessões a lateralizar, faz o rompimento, segue o seu caminho, projetando o anterior movimento, e acabamos por estar aqui muito próximo do seu possível target, que estaria um bocadinho mais acima, faz uma retração, há aqui uma abertura em gap de baixo, encontra suporte aqui nesta zona dos 2,44 € e a perspectiva é que venha a relançar um movimento ascendente para atingir este segundo objetivo aqui nesta zona dos 2,89 € por ação. Verificamos que tanto o estocástico como o RSI já estão a aliviar, estão aqui a fazer uma correção e agora esperemos então que possa vir a lateralizar um pouco mais e relançar um movimento ascendente para atingir este possível objetivo que está sensivelmente a 14, 15% acima do momento atual. Desejo a todos bons trades. Tchau.